Paz do Senhor Jesus, eu sou a Sentinela Keila. Nesse mês que estamos estudando as mulheres da Bíblia, eu vou falar sobre Tamar. A história de Tamar se encontra no livro de 2 Samuel 13, que diz assim: E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. Parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Ama Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. Tomou a massa e a amassou e fez bolos diante dos seus olhos. E cozeu os bolos e tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon: Fazer retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos e chamou a seu moço, que o servia, e disse: Deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Essa história, irmãos, é uma história muito, muito triste, no sentido que Tamar, filha do rei, tinha planos de construir sua família, planos de ser feliz. E esses planos foram interrompidos
por uma pessoa que estava tão próxima, por uma pessoa que estava bem ali, no meio da sua parentela. Casos de abuso são cometidos por pessoas que estão próximas, pessoas que têm acesso à casa. Essa história nos alerta, irmãs, para que venhamos ficar atentas com as pessoas que estão na nossa casa. Nessa história, Aminon se aconselha com Jonadab. E aqui na Bíblia relata que Jonadab era um homem sagaz, astuto, que deu um mau conselho a Aminon, criando uma situação para que ele contasse ao rei Davi. E dessa forma foi feito. Do mesmo jeito que Jonadab falou com Aminon falou ao rei. Fingiu estar doente, pediu para que ele enviasse Tamar para fazer uma comida. O rei falou com Tamar. Tamar atendeu o pedido do rei, foi à casa de Aminon. E chegando lá, Aminon pediu para que as outras pessoas se retirassem e ficou sozinho com Tamar no seu quarto. Fechou a porta, falou para Tamar: deita-te comigo. Tamar indagou, falou com Aminon que não era desse jeito que acontecia em Israel. Isso era contra uma lei, contra um mandamento. Mas Aminon não deu ouvidos. Ele só queria consumar o fato com Tamar. Ali ele a violentou e após ter a violentado, se despediu, pediu para que ela saísse do quarto. E ali ela falou que o mal que ele já tinha cometido com ela, ele já estava cometendo outro maior, que era colocando para fora daquele jeito. Tamar foi descartada após ser abusada, mas Tamar, ao sair daquele quarto, rasgou as suas vestes. As suas vestes simbolizavam expectativas para um futuro, as vestes coloridas da filha do rei, a sua juventude, os seus sonhos, naquela túnica colorida. E ela rasgou, como sinal da sua dor, do seu sofrimento. Colocou cinzas na sua cabeça e saiu clamando, gritando, para que todo mundo soubesse o que tinha acontecido com ela. Veio seu irmão, pediu para que ela se calasse. Seu pai ficou irado, mas não puniu o agressor, o seu filho, Aminon. Não puniu. E quantas mulheres são agredidas, são violentadas e os seus agressores ficam impunes. Mas o Senhor Jesus é aquele que sabe de todas as coisas. E Ele está vendo todas as coisas. Então, por mais que alguém faça algo contra você, contra a sua vida, o Senhor Jesus está vendo.
Não queira você fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor está vendo. E no tempo certo, a justiça será feita. Ah, irmãs, grande foi a dor de Tamar. Grande a vergonha de Tamar. Mas ela expôs a situação para falar o que tinha acontecido com ela. Mesmo diante da vergonha, Tamar encorajou outras mulheres a falarem, a não se calarem diante de uma situação. E a minha palavra de reflexão aqui é que venhamos ficar atentas às pessoas que estão nos rodeando, às pessoas que têm acesso à nossa casa. Jonadab, ele aconselhou Tamar para que ele executasse esse plano e da mesma forma ele assim falou ao rei, né? Aminon pediu uma orientação a uma pessoa que não tinha palavras para o orientar, que não tinha recursos de dar uma boa orientação. Ele foi uma pessoa orientada por uma pessoa que não tinha como aconselhar. Aminon deveria ter pedido conselho aos sacerdotes, aos conselheiros do palácio, mas ele preferiu pedir ajuda a Jonadab. E Jonadab planejou tudo. Aminon fez conforme ele tinha falado e violentou Tamar. Irmãs, precisamos estar vigilantes em todo o tempo, em todas as situações. Tamar, mesmo passando por tudo isso, ela ainda foi forte, foi corajosa de expor, de gritar, de denunciar o que tinha acontecido. Mesmo Aminon não sendo punido, mas ela falou. E é assim que nós devemos nos portar diante de uma situação, não devemos nos calar. Nós precisamos encorajar outras pessoas com a nossa experiência de vida a falar também, quando assim elas sentirem alguma coisa, quando alguém fizer um mal, para que elas falem, não se calem, denunciem o agressor. E esse agressor, muitas das vezes, é alguém que está muito próximo. Então vamos vigiar, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos vigiar a quem nós nos aconselhamos, porque Jonadabes existem para dar maus conselhos. E Aminons também existem para que tirem sonhos da vida de pessoas. E que com a história de Tamar, venhamos ser fortes para denunciar aquele agressor, aquele que a fez mal. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.